Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa matéria de geometria e vamos agora falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. São algumas fórmulas que nós temos que saber que fazem parte de um conjunto de relações que existem dentro de um triângulo retângulo. Bom, nós já estudamos através do Teorema de Pitágoras, e eu até já relembrei o Teorema de Pitágoras aqui com vocês, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, olhando para este triângulo retângulo, eu tenho o ângulo de 90 graus, que está aqui. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos, cateto B e cateto C, são os lados que formam este ângulo de 90 graus. A gente sabe que o Teorema de Pitágoras ele só acontece dentro de um triângulo retângulo. E aqui eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que nós chamamos de A ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Chamei este cateto de cateto B e este cateto de cateto C, ok? Então, dentro do Teorema de Pitágoras, essa é a primeira fórmula das relações métricas do triângulo retângulo. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Muito bem. O que nós fizemos aqui, dentro deste triângulo retângulo, foi traçar uma altura. Eu desenhei a altura deste triângulo retângulo. Esta altura dividiu o meu triângulo em dois outros triângulos que são semelhantes com o primeiro e também são semelhantes entre eles. O menor triângulo, altura M e B, são os lados do triângulo menor, e o triângulo maior deste lado, altura N e C. O triângulo também retângulo, tanto este quanto este, também são retângulos, e estes dois triângulos criados com altura são semelhantes ao triângulo maior. Tudo bem? Com isto, com esta semelhança, nós chegaremos a algumas fórmulas e fazendo as relações e as razões, nós chegaríamos a estas fórmulas que eu vou passar para vocês agora. Muito bem, a primeira delas diz respeito à hipotenusa. Eu sei que a hipotenusa, que é todo este lado do triângulo, será igual à soma de M mais N. Quem são estes pedaços M e N que formam a hipotenusa? O lado M nós chamamos como projeção do cateto B. É como se ele fosse uma sombra do cateto B, ok? É um nome dado como projeção. E o lado N, este pedaço da hipotenusa, seria a projeção do cateto C, como se fosse a sombra do cateto C, ok? Muito bem. Sabemos, portanto, que a hipotenusa é igual a projeção mais projeção. Temos, então, a segunda fórmula. A primeira fórmula, Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E a segunda fórmula, muito simples, a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. Isso fica fácil quando olhamos o nosso triângulo. A hipotenusa é igual à soma das duas projeções, M mais N. Muito bem. Vamos falar agora sobre a fórmula que trata dos catetos. O que nós percebemos é que cada cateto tem a sua projeção, a sua sombra. E a fórmula, portanto, fica que o cateto B elevado ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. O cateto B, portanto, B ao quadrado, é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. A mesma coisa acontece com o cateto C. O cateto C ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Portanto, C ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, cada um dos catetos tem uma relação com a sua projeção e a hipotenusa. B ao quadrado é a mesma coisa que M vezes A, e C ao quadrado é a mesma coisa que N vezes A. Ok? Muito bem. Agora, já temos aqui 4 fórmulas
que dizem respeito às relações métricas no triângulo retângulo. Falaremos agora sobre a altura. A altura dentro de um triângulo retângulo tem duas relações. A primeira diz que a altura elevada ao quadrado, altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Olha o que funciona aqui dentro do triângulo. A medida da altura elevada ao quadrado, altura vezes altura, eu tenho o mesmo valor que projeção vezes projeção, n vezes n. Altura ao quadrado é igual a m vezes n. Temos então a quinta fórmula aqui. H ao quadrado é igual a m vezes n. E a última fórmula, também dizendo respeito sobre a altura, é que se você multiplicar a hipotenusa pela altura, o resultado será o mesmo que multiplicar cateto por cateto. Então, eu tenho hipotenusa A vezes altura H é igual a cateto B vezes cateto C. A vezes H é a mesma coisa que B vezes C. Essas duas fórmulas são fórmulas usadas para determinarmos a altura. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, ou ainda hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Ok? Muito bem. Vamos então escrever todas as fórmulas a partir do nosso triângulo retângulo. A primeira, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado é igual a cateto B ao quadrado mais cateto C ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. O que temos aqui é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Muito bem. Estudamos também que a hipotenusa é a mesma coisa que as projeções M e N somadas. A hipotenusa A é igual a projeção M mais projeção N. Ótimo. Estudamos também que cada cateto, quando elevado ao quadrado, ele tem uma relação com a sua projeção vezes a hipotenusa. O cateto B, quando elevado ao quadrado, será igual à sua projeção vezes a hipotenusa, m vezes a. A mesma coisa acontece com o cateto C. C ao quadrado será igual à sua projeção n multiplicado pela hipotenusa a. Ótimo! Agora temos as duas fórmulas que tratam da altura. A primeira delas diz respeito à altura relacionada às projeções. Sabemos que a altura elevada ao quadrado é igual à projeção m vezes a projeção n. Olha lá. Então, nós temos o quê? Que a altura elevada ao quadrado é igual a m vezes n. Aqui está a fórmula. E por último, a última fórmula, que também diz respeito à altura, diz assim: a hipotenusa multiplicada pela altura é igual ao cateto B multiplicado pelo cateto C. Hipotenusa multiplicado por altura é igual a B vezes C. Ok? Tudo bem? Agora vamos para o exercício numérico dessas relações métricas. Bom, neste exemplo, eu tenho a hipotenusa, que é igual a 10 centímetros, o cateto C, que vale 8 centímetros, e vou achar o cateto B, a projeção M e a projeção N. Também vou achar a altura deste triângulo retângulo. Conhecendo a hipotenusa e um dos catetos, eu vou usar teorema de Pitágoras para determinar o valor do outro cateto. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A nossa hipotenusa mede 10, 10 ao quadrado é igual
ao cateto B, que eu não conheço, ao quadrado, mais o cateto C, que vale 8 elevado ao quadrado. Temos aqui que 100 é igual a B ao quadrado mais 64, 8 vezes 8. 100 menos 64 é igual a 36, portanto, B ao quadrado é igual a 36. O B seria igual a mais ou menos 6, como é o lado de um triângulo, só me interessa o valor positivo. B igual a 6 centímetros, ok? Muito bem. Vamos agora determinar o valor das projeções, M e N. Começo com o cateto B. Eu sei que B ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Já conheço B como 6, 6 ao quadrado. Não conheço a projeção M, mas conheço a hipotenusa, que é igual a 10. Portanto, 36 é igual a M vezes 10. O M seria igual a 36 dividido por 10, portanto, M igual a 3,6 centímetros. O M é igual a 3,6 centímetros. Faço a mesma coisa agora com o cateto C. C ao quadrado é igual a N vezes A. Quero achar a projeção N. 8 ao quadrado é o cateto C, é igual a N, que eu vou descobrir, vezes a hipotenusa, que é 10. 8 vezes 8, 64, é igual a N vezes 10. 64 dividido por 10, o N, portanto, é igual a 6,4 centímetros. Está aí. E por último, eu vou achar a altura. Para a altura, nós temos duas fórmulas. Vamos colocá-las aqui. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. E temos também que a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes cateto. O valor das minhas duas projeções, M e N, são valores decimais. Portanto, eu vou usar a segunda fórmula. A hipotenusa vezes a altura, é mais fácil esta fórmula, porque eu não tenho número decimal. Igual a projeção vezes projeção, 6 vezes 8. 10 vezes H é igual a 6 vezes 8, que é 48. 48 dividido por 10 é igual a 4,8 centímetros. Desta forma, descobrimos, então, a medida do cateto B, das projeções M e N, e também da altura neste triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos em todos. Tchau!